Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429. Pessoal, recadinho antes para vocês. Se vocês quiserem os PDFs da Lei 10.261 e da 8429, que compõem o direito administrativo, você recebe o PDF com os artigos comentados e também com questionário, bastante questões ali para vocês treinarem. E tudo isso apenas por R$ 9,99. Para adquirir, mande um e-mail para explicaissodireito@gmail.com e com isso você vai ter um material aí que acompanha e que vai ajudar você no treinamento, principalmente por causa do questionário. Outro recadinho também aqui para vocês, que a Júlia, que está aqui atrás, acaba de me passar, é que vocês já têm acesso ao PDF também de questionário, muitas questões sobre normas da corregedoria. Por apenas R$ 9,99 também você pode adquirir encaminhando um e-mail para explicaissodireitoconcursos@gmail.com. A Júlia atende vocês e encaminha os PDFs ou Word aí para vocês. É isso então, vamos lá, dado o recado, vamos lá para a nossa aula de Lei 8.429, improbidade administrativa, certo? Esta aula é sobre a Lei 8.429 de 1992, Lei de Improbidade Administrativa. Apenas 2 artigos, apesar de haver vários incisos aí. Artigo 9º e artigo 13, como vocês veem aqui na tela, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, vamos lá direto ao ponto, né? Vocês que se preparam para o concurso de oficial de justiça, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se assiste pela TV, às vezes você não está logado no seu canal. Então, considere entrar pelo celular ou pelo computador, pelo menos uma vez, para se inscrever no nosso canal, dá essa forcinha pra gente, tá bom? Vamos lá, bora para os estudos. Atos de improbidade administrativa, é o capítulo 2. Dos atos de improbidade administrativa que importam, ou seja, que causam um enriquecimento ilícito por parte do agente público. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade. Improbidade é desonestidade administrativa, né? É isso que quer dizer improbidade, importando em enriquecimento ilícito, ou seja, vantagem financeira, ao ferir, ou seja, conseguir para si, mediante a prática de ato doloso, ou seja, com intenção, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo de mandato, ou seja, cargo público, mandato eletivo, né, é o que ele quer dizer aqui, principalmente, né, são os cargos eletivos, desde vereador até presidente da República, função de emprego público, no caso de contratação pelo regime da CLT, né, ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente, vamos ver, 1. O que é ato de improbidade administrativa? É receber para si ou para outrem, uma outra pessoa, dinheiro, valores, né? Bem móvel ou imóvel ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indiretamente, a título de comissão, de porcentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto e que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Você pode perguntar assim, professor, mas espera um pouquinho, isso daqui não é um crime previsto lá no Código Penal? Corrupção? Não é? Corrupção passiva? Sim, pessoal, mas lá no Código Penal ele prevê o crime de corrupção passiva na esfera criminal. A Lei 8.429 é a esfera administrativa. Lembre-se que um agente público ele pode responder civil, se ele causar prejuízo a alguém, ter que pagar indenizações, ressarcir danos, prejuízos, não apenas materiais, mas a imagem, a moral, né?
administrativamente sofrer consequências administrativas e também as criminais. Cada instituto, cada lei dessa cuidando da sua parte, tá? 2. O que é ato de improbidade administrativa? Perceber. O que é perceber? Receber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição ou a permuta, a troca ou locação de um bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Vocês veem que ele se refere repetidas vezes aqui ao artigo 1º, não é isso? Da Lei 8.429. Então, né, pessoal, a título aí de conhecimento, no artigo 1º da Lei 8.429, nos parágrafos 5º, 6º e 7º, observem aqui, ó. 5º, os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, os atos de improbidade administrativa, ok? As entidades referidas no artigo 1º dizem respeito às 3 esferas, municipais, estaduais e federal, não só da administração direta, das empresas públicas, mas também da administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, inclusive, tá? Prosseguindo aqui, ó. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade administrativa, né, praticados contra o patrimônio de entidade privada também, que receba subvenção, né, subvencionada, recebe dinheiro, benefício, incentivo fiscal ou creditício, ou seja, créditos, de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º. Então, não apenas a administração direta, indireta, autárquica e fundacional, mas também entidades privadas que recebam subvenção, benefício, incentivo fiscal e creditício, certo? Dos agentes públicos. Parágrafo 7º aqui para
coroar essa sequência aqui do artigo 1º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticado contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário, ou seja, a fazenda pública, o dinheiro público, haja concorrido ou concorra, ou seja, contribuído no seu patrimônio ou receita anual, ou seja, contribuiu com patrimônio, dinheiro, bens, ou anualmente ele direcione uma verba para essas entidades ou empresas. Limitado o ressarcimento dos prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Veja que responde por improbidade administrativa, ainda quando não se tratar de administração direta e indireta, mas de patrimônio de entidade privada, somente dentro do limite da transferência dos valores que são feitos em uma única vez ou anualmente para essas entidades. O que ultrapassar esse valor não se responde por improbidade administrativa, vai ser um outro crime qualquer, um crime comum, tá certo? Então, vamos prosseguir aqui no inciso 3, não é, do artigo 9º da Lei 8.429, o que a gente estava lendo ali, o parágrafo 5º, 6º e 7º dizem respeito ao artigo 1º da Lei 8.429, que apesar de não estar prevista, é referenciado aqui nesses incisos, certo? 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, ou seja, a venda, né? Permuta, troca ou locação, aluguel de um bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado, ou seja, tá prejudicando o patrimônio público, vendendo, locando ou alugando, permutando por um valor menor do que o de mercado. Lembrando, pessoal, mais uma vez, você fala assim, puxa, mas isso daqui é tudo previsto no Código Penal. Sim, é que lá é Código Penal, criminal. A Lei 8.429 vai falar das sanções administrativas a que o agente público se sujeita quando cometer aí esses delitos, tá? 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º, a gente já mencionou acima, né, desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, olha só, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel, propriedade à disposição de qualquer das entidades, bem como o trabalho de servidores, de empregados e de terceirizados contratados por essas entidades. Tá certo? Isso também é improbidade administrativa. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Aproveitem nos estudos de vocês, pessoal, porque nem sempre nas aulas é interessante que o professor dê tudo mastigado para vocês. Por quê? Quanto mais você pesquisar e anotar, mais fácil vai ser você se lembrar. Então, esse inciso 5 aqui, ele tem várias informações que talvez você nem saiba o que significa, palavras. Faz uma pesquisa, uma busca, um dicionário, você vai descobrir o que é, e isso vai ajudar você aí a memorizar, tá bom? 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no parágrafo 1º desta lei, né? Parágrafo não, artigo 1º. Então, receber vantagem, pessoal, para fazer declaração falsa sobre dado técnico. Isso envolve principalmente agentes, funcionários e até terceiros que prestam esse tipo de serviço e que fazem liberação de obras, não é? De etapas de obras. Então,
importante também, é improbidade administrativa. 7. Adquirir para si ou para outra pessoa no exercício de mandato eletivo, né? Desde vereador até presidente da República, ou de cargo, ou de emprego, ou de função pública, ou em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrente dos atos descritos no caput, que é a cabeça do artigo, né? Cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem da evolução. Veja só, improbidade administrativa é também fazer crescer o seu patrimônio adquirindo bens que não são condizentes com os salários, com os rendimentos que você recebe. Por isso que nós vamos estudar aqui o artigo 13 também. Por quê? Ele fala sobre a declaração anual de bens que deve ser feita para comprovar aí a evolução patrimonial. Ou seja, baseada naquela informação mencionada no artigo 13 da questão patrimonial, pode o agente público sofrer aí uma investigação por conta desse inciso 7, tá? 8º. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou por omissão decorrentes das atribuições do agente público durante a atividade. Então, aceitar um emprego, comissão, ou exercer uma atividade de consultoria ou assessoramento de pessoa física que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por uma ação ou uma omissão das atribuições do agente público, ou seja, ele age ou deixa de agir favorecendo então essa empresa ou pessoa. 4. Perceber, ou seja, receber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Tá? Então vai estar intermediando e com isso ele recebe alguma vantagem de qualquer natureza, é improbidade administrativa. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir, ou seja, omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Ele deixa de mencionar alguma coisa, ele se omite. Tá? Omite num ato, numa providência ou numa declaração. Observem essa questão que é a omissão. Então, o inciso 10 fala omitir-se, tá? A respeito de um ato, providência ou declaração a que esteja obrigado de ofício, evidentemente. 11, pessoal. 11 é incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades, ou seja, incorporar de qualquer maneira ao seu patrimônio o patrimônio que é da administração, seja ela direta, indireta ou até mesmo daquela entidade privada que receba subvenção, como nós já estudamos anteriormente. O último inciso 12 é usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Bem, vocês já entenderam que a lei tenta ao máximo proteger o patrimônio público e das entidades públicas ligadas à administração pública, tanto direta quanto indiretamente. Certo? Lembrando que a Lei 8.429 é uma lei de cunho, caráter administrativa. Então, o agente que comete esse tipo de crime aqui, a maior parte deles é corrupção passiva, ou advocacia administrativa, ou seja lá o que for, estão previstos também no Código Penal, só que lá é uma questão criminal. É a esfera criminal. A Lei 8.429 é a esfera administrativa, sanções que ele poderá sofrer administrativamente. Tá ok? Artigo 13. A posse, declaração de bens, né? A posse e o exercício de agente público ficam condicionados, ou seja, tomar posse e entrar em exercício fica condicionada à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza
que tenha sido apresentado à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a fim de ser arquivado no serviço pessoal competente. Por quê? Bem, como é que vai saber a evolução patrimonial se não tem acesso ao patrimônio do agente público quando ele ingressa na função, carreira ou atividade pública? É para isso, né? Por conta daquele inciso 7, como apurar aquele inciso 7 sem ter isso? Seria difícil, né? Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou função. Então, declaração de bens anual e depois quando ele deixar o mandato, o cargo, emprego ou função para apurar a sua evolução patrimonial. Terceiro, será apenado com a pena de demissão, tá vendo? É uma lei administrativa, né? Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens a que se refere o caput desse artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Declaração de bens deve ser prestada dentro do prazo, sob pena dele sofrer um processo administrativo e ser demitido, certo? E não apenas apresentar ou não apresentar, mas apresentar falsamente. Pessoal, essa é a nossa quarta aula de Direito Administrativo para o concurso de Oficial de Justiça, que tem aí, limitou os artigos 9º, com todos os seus incisos, e o artigo 13 da Lei 8.429 de improbidade administrativa. Direito administrativo é curtinho nesse concurso, mas pode e deve cair duas questões, provavelmente. Uma do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, Lei 10.261 de 1968, e a Lei de Improbidade Administrativa, Lei Federal 8.429 de 1992. Estudem, revisem, façam revisões constantes e progressivas, como a gente tem dito aqui no canal. Bons estudos, pessoal!